Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou gravando essa aula aqui no domingo, tá? Não consegui gravar ontem, sábado. Tive algumas outras coisas aí para fazer, além da reunião do GAI. Eu tive que fazer 3 pareceres aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre neurociência e psicologia evolutiva. Eu vou dividir em 2 partes. Eu vou fazer essa aula aqui e vou colocar uma aula bônus também, que é uma aula só sobre neurociência, que a gente aprofunda bem mais a discussão, tá bom? Vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem da aversão ao sabor, um pouquinho sobre psicologia evolucionista e um pouquinho sobre a aprendizagem do cérebro. Tá? Bom, o que é aprendizagem da aversão ao sabor? Em primeiro lugar, existe um fenômeno chamado aversão do sabor. E a aversão do sabor é você, entre aspas, digamos, enjoar de uma determinada coisa ou se sentir mal com aquela determinada coisa que você ingere, tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, tá? A explicação clássica para esse fenômeno e que encontra alguns problemas é a explicação do condicionamento pavloviano ou do condicionamento respondente, como a gente tem chamado, tá? Essa aprendizagem ela é contígua, né? Ou seja, os eventos têm que acontecer um no rabo do outro, ao invés de contingente, como é no condicionamento operante, em que um evento depende do outro, condição, né? Contingência, condição. Ela tem algumas características, tá? Ela é imediata, tá? Ou seja, os pássaros, por exemplo, que ingerem uma borboleta venenosa, tal como a monarca, eles aprendem a versão ao sabor numa única tentativa, tá? Então, eles não precisam ingerir uma grande quantidade de borboletas para aprender a evitá-las, basta uma, tá? Essas borboletas, as monarcas, elas têm cianureto. Então, tecnicamente, esse cianureto ele serviria como um estímulo incondicionado, ou seja, ele produz uma resposta biológica no pássaro quando o pássaro a ingere. Tá? A visão da mariposa ou da borboleta seria um estímulo condicionado, ou seja, ele ia vincular por contiguidade esse efeito danoso no estômago à mariposa. Tá? E a resposta incondicionada é: você comeu cianureto, né, você vai passar mal. Então tem uma resposta incondicionada. Com o tempo, né, o condicionamento pavloviano vai explicando que você vai vinculando a visão da mariposa com enfermidade, você vai evitando a mariposa. Então, você vai ter uma resposta condicionada de evitar a mariposa. Aí tem um problema, né? Tem um outro problema com isso. Tá? Bom, fazendo aqui aquela revisãozinha, né? Antes da gente passar para explicar o próximo problema, que é o retardo dessa aprendizagem de aversão ao sabor, a gente vai relembrar o que são os conceitos de condicionamento respondente e condicionamento operante. Então, são 2 tipos, né? O condicionamento respondente e o condicionamento operante. O condicionamento respondente é todo aquele em que o pareamento de um estímulo neutro é um estímulo incondicionado, e ele é incondicionado porque ele provoca uma resposta mesmo que não se queira, como, por exemplo, você comer alguma coisa estragada, não, olha, a força do meu pensamento, né? Você vai com aquela mentalidade de coach, vou pensar positivo, eu não vou ficar doente. Não dá, né? Não dá. Então, ele produz, o estímulo condicionado produz uma resposta incondicionada, tá? E isso, né, o condicionamento respondente, ele pode ser pareado a um estímulo neutro, tá? Um estímulo que não provoque esse tipo de resposta. Como no caso do pão, né? Do cão de Pavlov, tá? O cão de Pavlov, ele tem a salivação, que é uma resposta incondicionada ao cheiro da comida, que é um estímulo incondicionado, e o pareamento com o estímulo neutro, que é a campainha, vai produzir um condicionamento, uma resposta condicionada, que é a resposta de salivação frente à pressão da campainha. Outras coisas que aparecem, né, também, mas mais vinculadas, de certa forma, vinculadas ao respondente e ao operante de alguma maneira, são a lei do efeito, né, de 2 maneiras, né, a lei do efeito vinculada a Thorndike, tá?
em que o comportamento vai ser acompanhado por um estado de coisas reforçador, esse comportamento ele vai tender a se repetir, tá? Então, isso aí se vincula, de certa maneira, ao comportamento operante, tá? E os estados de coisas nas quais os comportamentos foram não reforçados exercem controle sobre a ocorrência ou não do comportamento. Então, se você ensina um cachorro a rolar no chão reforçando-o, né, pela lei do efeito, ele vai tender a vincular isso a uma contingência, tá? Ou seja, se eu o comportamento de rolar, ele vai ter uma consequência de ter um biscoito para ele, um petisco, e aí ele vai emitir esse comportamento com, digamos assim, a finalidade, né? Finalidade bem entre parênteses, bem entre aspas, tá? De ganhar o biscoito. Ou seja, a apresentação do biscoito aumenta a frequência da resposta. E isso aqui a gente já começa a entrar no terreno do Skinner, tá? Bom, vamos lá. A princípio, né, tendo distinguido novamente entre o condicionamento respondente e o condicionamento operante, a gente volta para falar do condicionamento respondente, tá? Que é o condicionamento clássico. Ele parece ser uma boa explicação, tá? Para a versão do sabor, a borboleta se tornaria aí um estímulo incondicionado. O problema é que tem problema nessa explicação, tá? O primeiro problema é que a teoria ela defende que é necessário um pareamento recursivo para isso quando o fenômeno ocorre somente em uma vez. Então, para você fazer o condicionamento respondente, você precisa fazer ele várias vezes. Só que a aprendizagem aversão ao sabor é um fenômeno que acontece numa única tentativa, né? Lembra até aquela aprendizagem do Guthrie, né? Mas tem alguns detalhes aí também que também violam a noção de contiguidade, tá? Algumas associações são aprendidas e outras não. Então, o Guthrie já fica aí de fora, tá? De certa maneira. Ele fica mais de fora ainda quando a gente sabe que o condicionamento de aversão ao sabor ele pode ser atrasado. Então, às vezes, o intervalo de tempo entre o estímulo incondicionado e o efeito dele, por exemplo, para ratos, pode chegar a 24 horas. Ou seja, o rato come um veneno, só vai ser envenenado 24... Ser envenenado não, ele já foi envenenado. Ele só vai sentir o efeito do veneno 24 horas depois. Tá? Então, sentindo o efeito do veneno só 24 horas depois, isso aí não é contigo, né, gente? Então, 24 horas depois é muito tempo passado. Outro exemplo, e aí a gente está falando do rato justamente porque o rato não tem essa estrutura de consciência que a gente tem. Mas em adultos fazendo quimioterapia, eles tiveram aversão ao sabor de sorvete que foram oferecidos para eles, depois de uma sessão, mesmo que soubessem que a causa do mal-estar era o medicamento, e não o sorvete. Então, para humanos, pode bastar atrasos até de mais de 6 horas. Então, você faz a quimioterapia e toma um sorvete, você aprende, você entoja do sorvete, mesmo você sabendo que o efeito foi do medicamento, e mesmo depois de um determinado tempo, tá? Uma outra coisa interessante é que a aprendizagem, a aversão ao sabor, ela também está suscetível à generalização e à extinção. Tá? Ela pode ser extinta também se o sujeito ingerir o alimento frequentemente. Então, você começa a ingerir, e ela é extinta, tá bom? Então, sobre a aprendizagem da aversão ao sabor, um dos primeiros problemas que coloca aí, digamos, um dos primeiros fenômenos que coloca a problemática de explicação para o condicionamento pavloviano e evoca a necessidade da gente começar a colocar essas questões mais biológicas na explicação, tá? Outro fenômeno, tá, que está associado aí à aprendizagem de aversão ao sabor é o chamado fenômeno de inibição latente. A inibição latente, tá, ela é um fenômeno que está associado à seletividade. Você simplesmente esquece os aspectos circundantes da situação muito rapidamente. Você quer um caso muito interessante? É aquela série Prison Break. Eu não sei se chegaram a ver, mas o Michael Scofield, ele, que é o protagonista da série, ele tem uma condição que é chamada de baixa inibição latente. Então, ele vê uma coisa e ele memoriza tudo aquilo, simplesmente. Você olha para um determinado lugar e você fecha os olhos, por exemplo, digamos, você esqueceu a maior parte dos estímulos externos que estavam ali, porque você tem uma memória que é seletiva. Então, a inibição latente é justamente por causa disso. É uma inibição que está lá latente na sua mente, tá? Ou seja,
você inibe esses outros estímulos porque você, enfim, né, você não vai gastar energia com coisa desnecessária. E é uma das coisas que também está vinculada aí ao fenômeno da atenção, à função psicológica da atenção. Tá? Ah, e guarda essa informação, tá? Que você simplesmente os aspectos circundantes da situação muito rapidamente. A aversão ao sabor demanda tempo. Então, se não fosse a inibição latente, você, por generalização, pegaria também nojo do garfo, do programa de televisão que você assistia, dentre outros. Então, por exemplo, a pessoa lá, o que estava fazendo tratamento de câncer, que participou desse estudo e fez uma quimioterapia e tomou o sorvete, ela não pegou nojo da colher, ela não pegou nojo da sorveteria, ela não pegou nojo de nada, tá? Além do sorvete. Justamente é uma das coisas que a gente vincula à inibição latente, porque o principal ali era o sorvete, a pessoa, né, não pegou nojo de toda aquela coisa, tá? Um exemplo aqui interessante, tá? É que é o que se chama de argumento da consciência, tá? A gente poderia dizer assim, mas a gente sabia qual alimento nos causou mal, isso não foi por causa da inibição latente, tá? E aí a gente rebate esse argumento da consciência, que a gente chama de argumento da consciência, com a seguinte ideia, de que a aversão do sabor ela não é uma decisão cognitiva consciente, elas são reações físicas inevitáveis. Então, quando você entoja de alguma coisa, não é uma coisa que, não, eu pensei nisso aqui, eu estou entojado. A aversão ao sabor é um fenômeno, a aprendizagem dela é um fenômeno que é físico, tá? Ele é fisiológico, tá? São reações físicas que são inevitáveis. Então, vamos pegar um exemplo disso. Quando você envenena um rato, né, um exemplo aqui um pouco... Eu, né, tenho uma fobia enorme a ratos, mas mesmo assim eu fico com pena com como os bichinhos morrem no envenenamento, né? Mas vamos pegar aqui esse exemplo, que é um exemplo didaticamente interessante. Se o rato ele come pouco veneno, tá, o que não é suficiente para ele morrer, tá, uma quantidade que não é suficiente para ele morrer, ele come pouco chumbinho, por exemplo, ele desenvolve a aversão ao sabor. Tá? É como se a conexão entre a comida que faz mal e os efeitos de enfermidade permanecesse possível ou latente até a ocorrência da resposta incondicionada. Se não tem a resposta incondicionada, então não há aprendizagem da aversão ao sabor. Tá bom? Então, tecnicamente, esse exemplo ele é interessante porque ele explica, tá? Essa ideia da inibição latente. Tá? Uma outra coisa também relevante é que a filogenética é relevante para a aprendizagem da aversão ao sabor. Tá? É importante aí que essa filogenética é importante. O que é filogenética? É a história da espécie. Tá? Então, por exemplo, os ratos e as codornas desenvolvem a aversão ao sabor de forma diferente. As codornas elas desenvolvem em relação à cor de um líquido contaminado que eram dado para elas, já os ratos em relação ao gosto. Então, por exemplo, se você bota líquidos de diferentes doçuras envenenados com a mesma coisa, o rato ele vai, né, desculpa, né, você bota uma amostra de ratos aqui líquidos de cores diferentes e sabores diferentes, eles vão entojar daqueles de cores diferentes, eles vão ter essa percepção maior, né? As codornas não, as codornas vão desenvolver mais com respeito à cor, tá? Então, são espécies diferentes e que têm órgãos de sentidos que orientam a situação do animal no mundo de forma diferente. O rato é muito mais orientado pelo gosto, pelo cheiro, tá? Enquanto as codornas mais em relação à cor. Então, essa filogenética é importante para explicação disso. Tá? Um outro fenômeno também interessante, tá? Aqui que está relacionado aí digamos assim, a psicologia evolutiva, é o bloqueio, tá? Então, o bloqueio, ele é um fenômeno no qual um estímulo pode bloquear a aprendizagem do outro. Em 1969, Camin fez um estudo, tá? Em que ele tinha dois grupos, tá? Ele pegou dois grupos de ratos, tá? E ele elaborou um grupo de controle e um grupo experimental. O grupo de controle foi condicionado usando-se som e luz como estímulo neutro,
e um choque como estímulo condicionado. Já o grupo experimental foi pré-treinado com pareamento som mais choque, ou seja, no grupo experimental dava-se antes o som mais choque. E a reação dos dois grupos foi diferente. Os do grupo de controle tremiam de medo sob a apresentação da luz, tá? O grupo de controle, lembrando, né? Eles foram condicionados utilizando luz e choque, tá? Enquanto os do grupo de experimental, que sofreu bloqueio para a luz por meio do pré-treino com som, pressionavam uma barrinha lá sem medo, tá? Então isso foi interpretado como pré-treinamento do som, sendo um estímulo que bloqueia a aprendizagem da luz como choque, tá? Então, ó, som e luz foram apresentados, tá? Como estímulos neutros, né? E o choque como estímulo condicionado. E para o grupo experimental, tá? Som mais choque, houve um pré-treinamento. Então, quando apresentavam ali a luz, tá? Isso não estava vinculado a um pré-treinamento, não estava vinculado a uma aprendizagem do som, do pareamento som mais choque, tá? Então, isso já mostrou aí que o pré-treinamento do som foi um estímulo que bloqueou a aprendizagem da luz como choque, tá bom? Então, é importante a gente entender isso. O som foi uma coisa que bloqueou a aprendizagem de outra coisa. A explicação do bloqueio mais aceita é o modelo de Rescola-Wagner, tá? O condicionamento clássico, ele imagina, né, que ocorre a associação entre um estímulo condicionado e um estímulo incondicionado. A possibilidade de um estímulo condicionado levar a uma resposta condicionada e a magnitude da persistência da resposta condicionada são função da força de associação, logicamente, entre o estímulo incondicionado e o estímulo incondicionado, tá? Ou seja, a força associativa, certo? Então, o estímulo condicionado e o estímulo incondicionado, tá? Eles têm uma determinada força associativa. Então, existe uma quantidade de força fixa, tá? Associativa disponível para qualquer emparelhamento entre estímulo incondicionado e estímulo condicionado. Os estímulos individuais que compõem o estímulo condicionado competem pela força de associação. Então, os estímulos concorrentes, de certa maneira, subtraem força de associação uns dos outros. Então, por exemplo, no estudo de Camin, em 1969, o som roubou toda a força de associação no caso da luz. No caso de seres humanos, Mitchell e Lovebloom, em 2002, eles trabalharam com participantes que foram informados que dois alimentos, X e Y, causaria reação alérgica. Quando eles aprendiam que X causava reação alérgica, eles tinham dificuldade de aprender que Y causava reação alérgica, tá? Então, um fenômeno bloqueou o outro. Aprender que o X causa reação alérgica dificultou a aprendizagem de que Y causava a reação alérgica. Então, esse fenômeno do bloqueio também, tá? Ele está vinculado aí na explicação de Rescola-Wagner a uma força associativa entre o estímulo condicionado e a resposta incondicionada. E quando esses estímulos individuais que compõem o estímulo condicionado competem pela força de associação, tá? Aí ocorre o bloqueio, né? Ou seja, os estímulos concorrentes subtraem as forças de associações uns dos outros. A explicação biológica, ela vincula o bloqueio a aprender o que combina com o quê. Tá? Uma explicação mais viável de Caminha no 168, ele vai afirmar que sempre que algo importante acontece com um animal, ele imediatamente ele busca na memória quais os eventos poderiam ter sido usados para prever a ocorrência. Por exemplo, um gavião que erra ao abater uma galinha, a galinha ela busca em seu banco de dados uma espécie de padrão de gavião. Então, tipo, por exemplo, quando ela vê sombra, barulho de bater asas, etc., ela já combina isso com o gavião e ela já foge. No caso dos ratos de Caminha, em 1969, tá? Aquele estudo ainda mostrado, que é uma outra interpretação, eles buscaram na memória luz e som precedendo o choque, tá? Ou seja, contiguidade. Já os do caso B não aprenderam nada de novo, pois tinham associado o som a choque. Então, a luz, para eles, né, não estava vinculada a isso. Então, essa outra explicação aí, né, do caso dos ratos de caminho, também tem essa outra explicação do que aprende o que vai com o quê. O som vai com choque, então luz não tem nada a ver.
né? Lembra que os que foram apresentados a som e choque como estímulos incondicionados, desculpa, som e luz como estímulos neutros e o choque como estímulo incondicionado, tá? Eles tremiam de medo ao ver a luz. Já os que foram pareados com som e choque e quando foi apresentado som e luz, né, não aconteceu nada para eles. Então, a explicação do condicionamento clássico aí, né, que se vincula aí a essa explicação biológica, né, é que a contiguidade não é tão importante quanto a informação que o estímulo oferece sobre a probabilidade das ocorrências. Tá? Na verdade, a contiguidade sequer é necessária para o condicionamento clássico. Rescola e Rosland, tá? Ele vai dizer que o condicionamento pavloviano, né, eles vão dizer, né, que deveria ser visto como aprendizagem a respeito de relações entre eventos. Tá? A gente começa a entrar aqui agora numa outra ideia, né, de condicionamento como adaptação biológica. Tá? Então, os experimentos de aversão ao sabor, eles mostram para a gente, né, que mesmo que o estímulo aversivo seja apresentado após o estímulo condicionado, ainda assim há aprendizagem. Para a Rescola, em 1998, ele vai trazer o que ele chama de efeito surpresa. Os organismos experienciam surpresa apenas quando as expectativas não são preenchidas, quando vem uma informação nova. E para eles, né, nessa perspectiva, a aprendizagem é um processo adaptativo. As mudanças de comportamento que definem a aprendizagem são as mesmas que permitem a eles sobreviver e desenvolver-se. Então é preciso aprender e lembrar onde encontrar alimento, reconhecer inimigos potenciais, evitar substâncias danosas e manter-se longe de situações perigosas. E tudo isso envolve uma adaptação, uma seleção. E aí a gente começa a entrar no terreno biológico da seleção natural. Então, essa noção de condicionamento como adaptação biológica é uma ideia um pouco diferente da ideia da mera contiguidade. Ou seja, aí tem, vamos colocar bem entre aspas mesmo, um efeito interpretativo, que não é bem interpretativo na noção de consciência como a gente tem, mas é um modelo em que, ó, sobrevivi aqui, né, me adaptei à situação, então eu estou aqui, digamos assim, condicionado, tá? Vamos lá. Como é que funciona essa coisa toda da adaptação? A aprendizagem, ela se vincula então a pressões biológicas. As pressões biológicas evolucionistas para a sobrevivência são evidentes nos princípios que governam a aprendizagem humana e animal. Não só de contiguidade vive o ser vivo, tá? Ele também vive das pressões biológicas, ou morre das pressões biológicas também. Então, isso está vinculado aí às premissas da seleção natural. Tá? Barrett, Dunbar e Lycett trazem essas noções, que são três. A primeira é: todos os indivíduos de uma espécie variam nos aspectos comportamental e fisiológico. Nenhum indivíduo numa espécie tem a mesma carga genética. Tá? Eles são diferentes. Tá? Então, por exemplo, aqui na espécie humana, a gente pode ver alguns têm cor da pele diferente, cor dos olhos diferentes, alturas diferentes, peso corporal diferente, tá? E essas características, elas são fortemente herdadas, tá? Fortemente herdadas. Em pouquíssimos casos, você vê, né, por exemplo, no caso do vitiligo, você vê uma pessoa mudar a coloração da pele, mas isso é muito raro, tá? A mesma coisa a cor dos olhos. Existem medicamentos que mudam, vão mudando a cor dos olhos, mas isso aí é um efeito, digamos assim, de interação de gene com o ambiente, né? Então, não é uma coisa assim que, tipo, ah, não, hoje eu acordei e eu quero ter o olho azul, né? Você vai fazer uma fenocópia, uma lente, né? Diferente, tá? Existem, né, no caso, não queria entrar nesse aspecto, porque eu não quero entrar nesse aspecto porque eu não me preparei para falar sobre esse aspecto, então às vezes acaba se tornando uma divagação desordenada e que acaba não passando a mensagem que eu gostaria de passar. Mas, então, se tem um mais, é porque tem uma coisa que vem diferente. A questão do gênero é uma questão multifatorial. Né? Porque eu falei assim, ah, hoje eu acordei com o olho azul, né? Não é aquela bobagem lá que o Nicolas Ferreira levou lá na Câmara, tá? Aquela aberração, tá?
A gente está falando aqui de coisas que têm uma componente psicológica, que se relacionam ao gênero e que se relacionam ao sexo. Tá? Então, hoje nós temos tecnologia para transformar, né? Ainda não temos tecnologia para fazer um homem, né, ter um útero, mas nós temos tecnologia de transformação, de mudança de sexo nas pessoas. Tá? E a gente tem muito bem documentado, e hoje não é mais considerado um transtorno, salvo se você entender transtorno no sentido amplo, tá? Porque imagina só você viver numa sociedade que classifica os seres humanos como seres binários e você se entende, né, num gênero diferente do que o seu corpo responde. É isso que é a definição de identidade de gênero trans. Tá? Um homem que se identifica como a mulher, uma mulher que se identifica como homem. Tá? Então, nós temos tecnologia, nós temos esses casos e temos casos mais complexos ainda. Se você for ler as obras da Judith Butler, por exemplo, ela vai falar dos casos dos intersexos, ela vai defender a tese de que o sexo é uma construção social. Tá? Então, efetivamente, uma pessoa intersexo, ao nascer, tá? Muitas vezes ela é operada e o sexo é definido no ato do nascimento dela, culturalmente falando assim, né? Então, de certa maneira, os casos de intersexo, talvez eles sejam, digamos assim, raros, é uma das hipóteses que ela levanta, porque justamente talvez nasçam mais do que o documentado e automaticamente já é feita no ato do nascimento do bebê uma cirurgia que escolha aí, digamos assim, o sexo dele. Tá? Então, não quero dizer aqui para vocês que isso de repente se estenda ao gênero, tá? Mas tem algumas características genéticas que a gente não consegue modificar mesmo com biohacking. Tá? E a sexualidade não é uma delas. Bom, e também a sexualidade, ela não tem, né? Você vai ver lá no livro do Robert Feldman, que ele fala sobre gênero e sexualidade, não tem nenhum estudo mostrando que houve aprendizagem de sexualidade. É uma coisa que vem com a pessoa, né? Digamos assim. Vamos lá. Então, ainda nesse sentido, tá? Algumas dessas variações são herdadas de modo, tá? Ou seja, herdadas é genético. Tudo que a gente fala de genética, a gente quer herdado, tá? Que está no DNA e que é herdado. Quando você foi feito, né? Parte do DNA do seu pai se juntou com parte do DNA da sua mãe. Então não tem como você. Ah, porque ele puxou, porque ele é parecido com o pai e a mãe, é óbvio, você é parte deles. E você foi criado com eles, exceto, claro, se você foi criado, se você foi adotado, né? Então aí você vai ser criado com uma família adotiva, mas você pega muitas coisas dos seus pais, tá? Algumas dessas variações são herdadas, ou seja, genética quer dizer isso, herdado, tá? De modo que a descendência tenderá a assemelhar-se mais com seus pais do que com a descendência de outros indivíduos não relacionados entre si, tá? E a terceira, que entre indivíduos de qualquer espécie é tipicamente uma competição por recursos importantes, como alimento, parceiro, abrigo, etc. Tá? Então, essas são as premissas da seleção natural. E aí entra na questão da sobrevivência. Como é que essa variabilidade influencia a sobrevivência? Tá? Porque as variações comportamentais e fisiológicas que permitem sucesso na competição por recursos dão a certos indivíduos uma vantagem no esforço de sobreviver e procriar. Então, acabam produzindo um número maior de descendentes para herdar as mesmas variações. Então, se você passa adiante os seus genes, tá? Então, enfim, você procriou mais. Né? Esses genes são mais adaptados. E a adaptabilidade ela é medida, tá? Da seguinte maneira, que as variações com maior taxa de sobrevivência apresentam maior grau de adequação e as com menor taxa têm menor grau. Então, quanto mais sobrevive, né, quanto mais procria, quanto mais se divaga, quanto mais se difunde, maior a sua adaptabilidade. E a seleção natural e o comportamento, elas se relacionam com algo que a gente já falou na aula 4, né, naquela relação com o Skinner, que comportamentos mais adaptativos têm maior chance de sobreviver. Bom? E aí a gente entra aqui na ideia da psicologia evolucionista.
Bom, Jorge Romanes foi uma das pessoas que a gente pode, de certa maneira, tratar como um dos pais desse campo. Ele tinha como objetivo descobrir as causas evidentes e os propósitos das ações dos animais. Tá? A vertente ambientalista da psicologia evolucionista, durante o século XX, de certa maneira, de certa maneira, não, desculpa, não é uma vertente ambientalista da psicologia evolucionista, mas é uma vertente ambientalista da psicologia, e a psicologia evolucionista combate, de certa maneira, ou se contrapõe a essa vertente ambientalista. Tá? Então, de certa maneira, foi deixada de lado a ideia da parte biológica em favor de uma tábula rasa que seria preenchida pela experiência, tá? Que é a vertente ambientalista. Por exemplo, Watson, por exemplo, outros behavioristas, né, que partem da ideia de que o ambiente ele molda o indivíduo. Tá? Para Wright, em 1994, ele vai dizer que existe, né, uma natureza humana, porque ele vai dizer que existem semelhanças que são universais para o mundo, como, por exemplo, a gregariedade, o fato da gente tender a ter relações sociais, a posição em relação às relações sociais também, né, tendem a se repetir, emoções de amor, medo, culpa tendem a se repetir, a existir em todas as culturas. Comportamento de sabotagem, como por exemplo a fofoca, ocorre também em diversas culturas. Os papéis de gênero amplamente se repetem, tá, em diversas culturas. O senso de justiça também se repete em diversas culturas, que, claro, tanto os papéis de gênero como o senso de justiça, de certa forma, são meio coloridos assim pela cultura, mas eles também se repetem de um determinado grau. Inveja, cobiça, retribuição e amor também eles se repetem em diversas culturas. Então, tecnicamente, isso é um argumento usado por Wright para dizer que existiria uma natureza humana, uma parte universal aí da cultura humana que também é colorida, desculpa, da espécie humana que também é colorida pela cultura. Tá? E também ele vai dizer que a maleabilidade é inata ao ser humano. O ser humano é altamente adaptável, mas a adaptabilidade teria limites que são impostos aí pela genética. Tá? Então, a automodelagem, tá, é um dos fenômenos aí que a gente vai debater, tá? Que ela é um fenômeno de aprendizagem que hipotetiza-se ser genérico, associado à aprendizagem de certos comportamentos mais facilmente que outros. Então, de certa maneira, a gente tem uma facilidade a aprender mais certos comportamentos do que outros, tá? O comportamento supersticioso, lembrando, né, é um comportamento que pode surgir do reforçamento intermitente não vinculado àquilo que se faz, como, por exemplo, você colocar na Globo para ver o Galvão Bueno ou um pombo ficar pulando numa perna só quando ele foi reforçado no esquema de reforço aleatório, como foi falado na aula 4. Tá? Essas respostas automodeladas, elas são resistentes à extinção. É importante a gente discutir isso. E isso é um dado de Killing em 2003. Tá? Os pombos que foram ensinados a bicar de uma certa maneira, depois que as condições foram alteradas para que o bicar dos pombos impedisse o reforçamento, não impediu dos pombos continuarem bicando. Ou seja, os pombos foram, digamos assim, educados não, treinados para bicar alguma coisa, tá? E reforçados por isso. Quando o reforçamento foi retirado e as condições foram alteradas para que o bicar não fosse reforçado, eles mesmos assim continuavam bicando. Então, o que acontece aí? O fato dele continuar a bicar parece dizer que mais sobre a filogenética do pombo do que sobre as inadequações do comportamento operante que ele apresenta. Ou seja, o pombo ele tende a bicar no chão, tá? Tecnicamente é isso, a espécie dele se alimenta bicando no chão, tá? Então, tecnicamente, esse fenômeno de automodelagem mostra para a gente que o pombo tem uma tendência maior a apresentar esse tipo de comportamento. Tá? Bom, eu dei uma paradinha aqui na gravação, não me lembro onde a gente parou. Tá, da bicada dos pombos, né? A gente estava falando sobre a bicada dos pombos. É... Tá. Isso aqui se relaciona com um outro fenômeno chamado derivação instintiva.
que é um fenômeno que ocorre quando a competição entre um comportamento que tem base biológica e resposta aprendida. Quando tem a competição, a base biológica é apresentada. Um exemplo disso é a modelagem do comportamento pelos Breland, tá? Quem era? Era uma classe de famílias que treinava animais para que eles fizessem determinadas coisas. Só que depois disso, esses animais simplesmente deixavam de existir, de emitir a resposta desejada. Então, o que acontecia? Os animais eles podem ser treinados por aproximações sensitivas, como, por exemplo, um guaxinim, ele pode pegar uma moeda e colocar numa lata, e os porcos podem, por exemplo, pegar moedas de madeira e colocar num cofre, tá? Só que nem todos os animais continuaram a emitir os comportamentos. O controle das contingências piorava a situação, e em alguns casos, tá? Quando o porco, por exemplo, se recusava a colocar a moeda e se lhe impuseram privação de comida, ou seja, parando de dar comida para o porco, não melhorou a situação, porque ele já estava entrando em inanição, né? Os comportamentos apresentados posteriormente pelos animais, eles se vinculavam a instintos que eles tinham, tá? Então, o guaxinim, ao invés de depositar a moeda, esfregava as mãos nela e o porco enterrava, que são comportamentos instintivos vinculados aí à alimentação deles. Então, isso se vincula ao que a gente chama de restrição biológica. Tá? Restrições biológicas elas são objetos de investigação da psicologia evolucionista. Elas são predisposições inatas que tornam um certo tipo de aprendizagem mais prováveis que outros. Um exemplo, ensinar um cão ou gato a sentar ou ficar parado é algo mais fácil do que ensinar uma galinha a ficar quieta. Assim como cães e gatos são predadores e ficar parado é útil para alcançar suas presas, tá? Então, você pode ensinar um cão ou um gato a ficar parado, tá? Mas a galinha não, é mais difícil. Já ensinar a galinha a ciscar é desnecessário, pelas mesmas razões, o que é muito mais difícil para um gato ou para um cachorro. Então, existe um princípio geral da restrição biológica que ela favorece comportamentos com valor de sobrevivência e desencoraja aqueles prejudiciais. Por exemplo, é fácil ensinar um pombo a bicar um disco para obter comida, mas não de escapar de um choque elétrico, por exemplo. Em contrapartida, o pombo aprende a bater as asas para evitar um choque, mas não para obter alimento. Tá? Então, essas restrições biológicas elas influenciam comportamentos automodelados e atuam também na derivação instintiva. Por quê? Os pombos, por exemplo, eles preferem bicar discos que estão no chão do que os que estão na parede, porque eles se alimentam no chão. Então, o comportamento aí de automodelagem, que é uma resposta mais predisposta, tá? E a derivação instintiva, que é você voltar para esses comportamentos automodelados depois de um determinado tempo, tá? Eles são mais propensos para o pombo, no caso de bicar no chão do que bicar na parede. Tá? Então, existem aí hipóteses ousadas do problema de herança-criação, tá? Que a linguagem estaria programada, por exemplo, no ser humano, que é a tese do Chomsky, tá? E que os comportamentos sociais humanos são função direta de predisposições herdadas. E é uma tese essa da sociobiologia, que as predisposições e as restrições biológicas modelam a natureza da cultura humana, e essa é uma tese de Kendrick e outros, 2002, e Carpuriel, tá? Em 2001. Tá? Nisso a gente entra no terreno da sociobiologia, essa ideia de que as predisposições e restrições biológicas modelam a cultura humana, tá? Isso é um terreno aí da sociobiologia. Tá? Os seres humanos, para a sociobiologia, eles são biologicamente predispostos a se engajar em certos comportamentos sociais ao invés de outros. E a sociologia ela estudaria, então, bases biológicas do comportamento social em todas as espécies. Tá? O comportamento social, para a sociobiologia, seria considerado qualquer interação entre indivíduos, desde acasalamento, desde fenômenos de agressão e altruísmo. A sociobiologia, é bom que a gente destaque aqui, ela se pauta na etologia, que é o estudo do comportamento animal em habitats naturais. Então, não dá para a gente pegar isso e transportar para o ser humano diretamente, embora alguns assim o desejem e cheguem a conclusões que são muito errôneas. Tá? A premissa é a de que os comportamentos sociais mais aptos sobreviveriam. Nesse sentido, a gente passa aí para falar do altruísmo. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar falando em altruísmo é que é alguma coisa que prejudica o indivíduo, ou seja, ele se coloca, digamos assim, em sacrifício em benefício dos outros. Tá? Mas qual seria, para a sociobiologia, a importância do altruísmo? Bom, para a sociobiologia, a sobrevivência é mais significativa no âmbito grupal que no individual.
E isso um argumento de Trivers, que traz dois trabalhos em 1974 e 2002, e de Wilson, tá, em 1976. Tá? Eles vão dizer que a adaptação, a aptidão inclusiva se refere à aptidão de grupos geneticamente relacionados quanto à sua probabilidade de procriação. De certa maneira, a sobrevivência ela conta no âmbito grupal e não no individual. O que importa, então, não seria a taxa individual de sobrevivência e fertilidade, mas a taxa de sobrevivência e fertilidade médias do grupo. Tá? Para eles, o altruísmo ele, ele se relaciona com essa ideia de sobrevivência, porque a vida de um único integrante do grupo é importante no sentido evolucionário apenas à medida em que aumenta a probabilidade de que características do material genético do grupo sobrevivam e reproduzam. Por exemplo, uma abelha ela pode morrer pela colmeia ou os cupins podem explodir se colocado em risco para avisar os outros. Tá? Nos humanos, esse altruísmo teria base biológica, tá? Que significa que é um sacrifício para o doador, mas resulta em vantagem genética para a espécie. Tá? O pássaro preto avisa o grupo da chegada de um gavião e, de certo risco, corre o risco de ser comido por causa disso, mas tudo pelo grupo. Da mesma forma que o benefício social do sacrifício individual é a vantagem genética da espécie. Então é por isso que o pai se sacrifica para salvar o filho, mas não faria o mesmo por um estranho, tá? Porque ele é mais parecido geneticamente com o filho. Então é nesse ponto aí que o pássaro preto se relaciona com o ser humano. Um outro exemplo aqui também interessante é o da adoção de gaivotas, tá? 1/3 dos filhotes de gaivotas é abandonado nos ninhos. 2/3 desses órfãos que sobrevivem lá são adotados e criados por pais de outros filhos. Desculpa, por outros pais de filhos, tá? O terço que sobra é deixado de lado e morre. Então, existe a adoção das gaivotas. Então, de cada 3 gaivotas, uma é deixada ao relento pela família, tá? Ou pela mãe. E aí vem outra gaivota e adota 2/3 dessas. E aquele outro 1/3 leva o farelo, morre, né? Então, essa adoção de gaivotas, né, ela mostra, por exemplo, que existe, digamos assim, um altruísmo na natureza, tá? Ou seja, você adota o filho de outro, tá? Só que tem uma questão, a probabilidade do filhote ser adotado depende da semelhança genética com a família adotiva. E como é que essas coisas se relacionam? Lógico, né? Se a família é mais parecida com o filhote que é adotado, então, tecnicamente, tende a ser que esse material genético seja mais parecido com o deles e o material genético do grupo vai se devagar. Então, essa que é a tese da sociobiologia. E, claro, não por acaso, a sociobiologia é objeto de reações, muitas vezes negativas, porque isso move, digamos assim, emoções e afetos muito fortes. Por exemplo, Wilson, que é um dos grandes sociobiólogos, levou um jarro d'água na cabeça. Tá? E, nesse sentido, argumentos teológicos recusam a teoria evolucionista e argumentos sociológicos afirmam que o homem não é um robô genético, como Van Leeuwen, 2002, tá? Que é um argumento relevante. Tá? Os sociobiólogos acreditam que as contribuições da biologia para a explicação do comportamento social têm sido ignoradas e eles tentam trazer isso. Né? Então, esse debate aí não digamos assim, irrelevante, ele tem acontecido desde então. O argumento dos sociólogos costuma ser o de que há generalizações apressadas de estudos com animais não humanos. Então, esses estudos eles não são feitos em loco, eles são generalizados de estudos com animais, o que também é, digamos assim, uma conclusão apressada. Também, né, a psicologia evolucionista tem sido usada como nome para a sociobiologia. Então, conclusões, tá? O condicionamento clássico não é apenas um processo mecânico de nível inferior, pelo qual um estímulo passa seu controle para outro como resultado de associações repetidas. É por meio desse processo que os organismos aprendem o que vai com o que. Então, o condicionamento clássico ele também tem uma influência biológica nele, em que os indivíduos têm mais certas predisposições para aprender o que vai com o que. Os fatores evolutivos são essenciais para explicar e compreender o comportamento, e o reconhecimento dos fatores biológicos na aprendizagem está refletido especificamente na busca da psicologia evolucionista pelas bases biológicas dos comportamentos sociais, como, por exemplo, altruísmo, seleção de parceiro e ciúme sexual, trabalhos aí vinculados a um autor como, por exemplo, Holcomb,
que traz essa revisão de literatura aí para a gente compreender. Enfim, né, a psicologia evolucionista ela traz a importância de características geneticamente determinadas para o comportamento. Bom, aqui eu vou iniciar a parte primeira da neurociência. Depois eu vou continuar isso e vou postar já no outro dia uma aula bônus sobre esse tema, né, que eu já tenho pronta aí para aprofundar um pouco mais essa discussão para quem se interessa por isso. Então, a gente começa aqui falando, tá? Deixa eu ocultar o painel de reunião flutuante aqui para não omitir o, o sumário. Bom, o caso Phineas Gage. Bom, quem não conhece o caso Phineas Gage, era um trabalhador que foi, digamos assim, sobreviveu a uma explosão, que nessa explosão o ferro atravessou a cabeça dele e não o matou. Só que, aparentemente, esse ferro, ele danificou o cérebro do Phineas Gage, e o cérebro do Phineas Gage danificado, ele teve diversas alterações comportamentais. Uma delas foi no comportamento sexual dele, que começou a se tornar cada vez mais devasso, né? O Phineas Gage começava a mexer com mulheres, e ele era um cara, assim, tipo, super tranquilo, né? Nesse sentido. Bom, o caso Phineas Gage, ele é documentado de forma parcial, tá? Ele contam relatos sobre o Phineas Gage, tá? Mas esses relatos, eles são interessantes porque eles sugerem que essas lesões cerebrais, elas podem modificar funções cerebrais e podem modificar também funções psicológicas, e aí a gente precisa traçar um paralelo entre essas duas coisas. A função cerebral não tem uma correspondência direta com a função psicológica, embora algumas tenham, como, por exemplo, a linguagem, tá? Existem áreas do cérebro mais especializadas em linguagem, mas ela influencia, naturalmente, no comportamento e, claro, na constituição da personalidade. Então, essas lesões cerebrais, tá? Elas trazem, né, indícios de modificação de personalidade e de outras variáveis psicológicas. Tá? Estudos com ablação cerebral, que ou seja, são retirada de uma parte precisa do cérebro, mostram, tá, isso aí também. O caso dos ratinhos de Lashley, que tiveram o cérebro ablado, tá, fazia com que eles esquecessem determinados comportamentos. Então, isso mostra aí para nós que a memória estaria distribuída pelo cérebro. A memória é uma função psíquica superior, tá? E, tecnicamente, ela não está vinculada a somente uma região do cérebro. Ela está vinculada a várias regiões, tá? Bom, nesse sentido, a estimulação elétrica do cérebro, tá? Mais precisamente a estimulação do hipotálamo, pode ser recompensadora para ratos. Então, essa região do cérebro que é hipotálamo mostra para a gente que ele tem uma função cerebral aí vinculada aí à parte da recompensa. O sistema límbico, tá? Que é um outro sistema do cérebro, ele é um centro de reforço, emoção, memória e motivação. O cérebro também tem outras estruturas como hipotálamo e o tálamo. O hipotálamo é uma região de controle desculpa, o hipotálamo é uma região que controla algumas funções que a gente já vai abordar aqui, e o tálamo a resposta sensorial, tá? O feixe medial do prosencéfalo, tá? Ele está vinculado ao reforçamento, e o trato periventricular está ligado aí à punição. Então vamos lá aqui, ó, Não coloquei a figura aqui no slide. Tá aqui, ó, o prosencéfalo, essa região aqui. O mesencéfalo é a região 3, e o rombencéfalo as regiões 4, 5 e 6, que são mais primitivas. Então, o cérebro ele foi evoluindo dessas aqui, tá? Aqui na espécie humana, esse é um cérebro da espécie humana.
mas a evolução do cérebro ela seguiu essa linha evolutiva aqui, ó, para 3, para 2 e para 1. Tanto que essa região é a região mais recente, a região do prosencéfalo, que é a região que tem o córtex cerebral, que está vinculado aí a muitas funções psicológicas superiores do ser humano, tá bom? Vamos lá. Então, o feixe medial do prosencéfalo está relegado ao reforçamento e o trato periventricular à punição. A estimulação eletroquímica do cérebro, tá? Ela também é conhecida e documentada. A gente sabe que o neurotransmissor dopamina ele está vinculado a prazer e motivação e que segundo a obra, tá? E agora eu realmente fiquei em dúvida aqui, mas o que consta na obra do Guy Lefrançois é que a cocaína, né, é uma droga agonista e por isso ela impede a recaptação da dopamina. Tá? Mas eu fiz uma prova um dia desse e a informação que parecia lá era a contrária. Tá? Então, vou pular essa parte aqui, tá? Justamente para que eu possa colocar aí nos comentários qual é a questão válida, tá? Porque essa obra do Guilherme François tem umas coisas aí que às vezes não estão muito corretas. Bom, existem algumas técnicas de imaginamento cerebral que são usadas como metodologicamente para avaliar essas questões do cérebro. Uma delas é o eletroencefalograma, que consiste de descargas, de mapeamento de descargas elétricas. A tomografia por emissão de pósitrons, que detecta alteração no fluxo sanguíneo do cérebro. E a ressonância magnética funcional e a magnetoencefalografia, que trabalham com alterações no campo magnético, tá? Aí vinculados ao cérebro, tá? Vamos classificar agora o cérebro em rombencéfalo, mesencéfalo e prosencéfalo. Como eu falei para vocês, o rombencéfalo é uma região do cérebro que está vinculada a, digamos assim, a parte mais primitiva do cérebro. Ele engloba aqui a porção mais baixa do cérebro, o cerebelo. Ele pode estar ligado a problemas de leitura e a parte mais primitiva do cérebro que está presente também em animais não humanos. O mesencéfalo é uma formação superior aí ao mesencéfalo, tá? Envolve aí a formação reticular, tá? E o sistema mesolímbico, tá? Ele regula o andar e o sono e também tem fibras dopaminérgicas cuja transmissão se baseia em dopamina. O prosencéfalo é a região maior e mais complexa do cérebro, que é desenvolvida nos animais humanos. O hipotálamo, ele tem uma função, ele está presente no prosencéfalo e ele está aí vinculado à regulação de funções fisiológicas, à recompensa e à punição, e o tálamo está vinculado aí à transmissão de informação sensorial, tá? De todos os sentidos, essencialmente, exceto o olfato. O sistema límbico inclui o tálamo e o hipotálamo, envolve a amígdala e o hipocampo, e ele está vinculado aí também ao cérebro mais, digamos assim, visceral, tá? E ele também está presente em outras espécies, tá? Mas de uma forma um pouco mais menos controlada, tá? Então ele envolve aí, por exemplo, o autocontrole, o medo e outros elementos. E o cérebro, naturalmente, no prosencéfalo, que envolve o córtex cerebral, que é a região mais complexa aí do cérebro, que envolve aprendizagem, pensamento e memorização, que é dividido em lobos, tá? O cérebro, tá? Que envolve essa região do córtex cerebral, ele tem o lobo frontal, que processa a atividade motora e os processos mentais superiores, os lóbulos temporais, tá? O lobo temporal, que envolve o processamento mais especializado de audição, linguagem e fala, o lobo occipital lá atrás, tá? Que é a visão, controla mais especificamente a visão, e o lobo parietal um pouco atrás, mas mais em cima, tá? Que é a sensação, movimento, reconhecimento e orientação, tá? Quanto aos hemisférios, os hemisférios eles são lateralizados, tá? Agora é o seguinte, tem gente que diz assim, o lado esquerdo é racional e o lado direito é irracional. Não é bem assim, tá? É importante a gente entender que não funciona assim tão simples. Essas funções elas são espelhadas, mas elas têm uma leve assimetria entre elas, tá?
Então, as funções elas não são duplicadas exatamente. Então, o lado esquerdo ele tende a ter um processamento um pouquinho mais amplo no aspecto racional e o lado direito um pouquinho no lado mais irracional. Mas não significa que, não, estou estudando matemática, pronto, o lado desligou e ele ficou todo torto, assim, só o lado esquerdo funcionando. Eu estou fazendo uma música que desligou o lado esquerdo. Não tem nada a ver com isso. Essas funções elas são ligeiramente, elas são sobrepostas, mas elas são ligeiramente assimétricas. Também, isso funciona muito bem para o aspecto de motricidade. Então, o princípio do controle oposto, ele diz que o lado esquerdo do cérebro controla a motricidade do lado esquerdo, o lado direito do lado esquerdo e o lado esquerdo do direito, é contralateral, tá? Tem uma informação importante também, que 90% das pessoas são destras e que, portanto, isso faz sentido aí, digamos assim, que elas usem mais, digamos assim, o lado esquerdo do cérebro, pelo menos no que tange a motricidade, tá? E o hemisfério direito, ele está ligado à espaço-temporalidade e à música e à arte, tá? Então, pessoas que trabalham com música e com arte trabalham bastante essa especialização do lado direito, mas lembrando, essa especialização é ligeiramente superior à do esquerdo, tá? Desculpa, do direito, né? A do direito é superior à do esquerdo. E o hemisfério esquerdo, ele é vinculado aí fortemente à produção de linguagem, tá? Agora, muito do que é dito também é mais especulações que fatos, tá? Porque essas informações, elas são sobrepostas, só que, como eu falei para vocês, tem uma leve assimetria. Bom, sobre diferenças sexuais. As diferenças, em média, existem em estrutura e funcionamento, mas são muito pequenas. As diferenças entre indivíduos, elas são muito maiores do que entre os sexos. Isso fala a Rodrigues Sierra, no artigo de 2016, que ela vai dizer que o cérebro não é um órgão gendrado. Tá? Existem diferenças em média? Existem, mas elas são muito pequenas, de modo que as diferenças individuais elas são muito maiores. Elas são, nos extremos, elas se apresentam muito mais elevadas e muito mais relevantes, mas no meio tempo, na média das pessoas, não faz tanta diferença assim você ser homem ou você ser mulher, tá? Diferenças: a quantidade de massa branca, a quantidade de massa cinzenta, desenvolvimento do lobo parietal e desenvolvimento dos lobos frontal e temporal, isso aí acontece. Essas diferenças estão aí nas pessoas, tá? As diferenças individuais cerebrais, e elas ocorrem mais ou menos aí nessas formações. Bom, não vou falar sobre isso agora de forma aprofundada, vou deixar para aula sobre neurociência, mas a gente pode resumir que a questão da inteligência, muitas pessoas acham que é genética, que a pessoa já nasce inteligente, e as outras acham que é o ambiente, porque ela fica inteligente porque ela resolveu mais situações. Mas, na verdade, aparentemente, é uma combinação aí de 50 a 50 entre essas duas coisas, tá? Então, por exemplo, se você nasce ou ao longo do tempo com uma dificuldade de aprendizagem, com uma deficiência intelectual, por exemplo, e eu estou falando aqui de deficiência intelectual patológica, tá? Estou dizendo que você acorda mal, não tem dificuldade de aprender, está com sono, não conseguir aprender, porque a maioria das pessoas, tá, gente? 66% está entre um desvio padrão e menos um desvio padrão de aprendizagem, e isso é o que é considerado normal, e você aprende... Bom, a grande parte das coisas que você precisa aprender, tá? Isso aí, 66%. 95% das pessoas estão na faixa de 2 desvio padrão. Então, inclui menos esses 66%, aí uns 30% está com uma deficiência intelectual grave, ou seja, uns 16% está com uma deficiência intelectual grave e 16%, desculpa não, moderada, e 16% também aqui nessa curva assimétrica de sino está com uma inteligência acima da média. Aí 99% das pessoas estão entre 3 desvio padrão. Aí isso inclui as pessoas com uma deficiência intelectual severa, tá? Ou de grau 3, tá? Ou estão aí no campo da superdotação. Aí que dá 1% aí das pessoas mais ou menos, tá? Desculpa, 2% das pessoas para um lado e 2% para o outro, tá? Então, mais ou menos assim que funciona. Não se preocupe. Eu acho que eu não sou inteligente o suficiente, ou acho que eu sou...
faça a sua parte, tá? Não fique se preocupando com isso. Agora, se você tiver dúvida, procure um psicólogo para fazer mensuração de inteligência, tá? Aí você vai fazer uma avaliação psicológica voltada para esse construto cognitivo e ele vai te dizer, tá? Você vai fazer os testes lá e ele vai te dizer, tá? Bom, dados de contextos não controlados mostram que a estimulação cognitiva e o QI estão correlacionados, que o status socioeconômico e linguagem e memória, recursos financeiros, por exemplo, recursos culturais e criação parental também estão relacionados, o que mostra que, de certa maneira, os estudos com gêmeos também mostram que existe ampla correlação de inteligência entre gêmeos criados mesmo em ambientes distantes, tá? O que é o fator, digamos assim, genético, mas tem também um fator ambiental preponderante. Então, por isso que é importante que a gente proveja condições iguais para todas as pessoas, para que elas tragam aí seu máximo potencial e que as pessoas que sejam mais desfavorecidas também tenham condições de concorrer igualmente, que elas não precisem nascer com, digamos assim, com uma inteligência acima da média para chegar num lugar, digamos assim, muitas vezes que é até um pouco, digamos assim, desabonado, tá? Então, algumas coisas aqui que a gente pode trazer, tá? Mas isso aqui, eu creio que eu peguei de outro contexto, tá? Eu peguei de outro contexto aqui. Essas dicas aqui vocês podem ignorar. Então, o que a gente abordou hoje, tá? Aprendizagem da aversão ao sabor, psicologia evolucionista, aprendizagem ao cérebro, que eu vou especificar melhor nessa aula bônus e vou trazer as implicações adicionais, as implicações educacionais nela, tá? Então, um forte abraço a vocês e excelente final de semana.